Estamos ao vivo, Gabi. Olá, boa tarde a todos, todas e tudo mais, todos mais. Hoje a gente está aqui na nossa quinta live do Parque do Bexiga, com essas presenças incríveis, que são a Regina e o André. A Regina, vou falar um pouquinho primeiro da Regina. A Regina, ela é fundadora do projeto Favela Orgânica, que é um projeto lindo, incrível, revolucionário. E ela vai falar um pouco desse projeto para a gente. E somos aqui, acho que todos cultivadores, né? O assunto da nossa live é a terra é de quem cultiva. E a Regina tem dentro desse trabalho tem uma coisa que é muito bonita, que é trazer o ser humano de volta para o entendimento do ciclo da vida, que é o ciclo do alimento, né? Que o alimento ele tem uma história, assim como todos nós, né? Então, a ferramenta dela de trabalho, de resistência, é pela comida. E o André, né? Que é do movimento Favela Não Se Cala, e Babilônia Utopia, que é um movimento importantíssimo de conscientização e de potencialização, né, do povo preto, dos moradores de favela, né? O André, ele tem uma coisa de uma voz muito potente, um discurso que é uma flecha certeira, né? E muito importante para essa conscientização e da tomada de protagonismo dessas pessoas para falarem a partir de suas próprias histórias. Inclusive, tem um projeto incrível também, que é o do Favela no Zoológico, né? Não sei se eu estou falando o nome certo, mas que é subverter um pouco essa lógica do turismo que fetichiza esses moradores e esse espaço. E aí o André toma as rédeas disso para falar a partir do olhar dele, das histórias dele, dessas pessoas, né, sobre o que é estar naquele lugar e qual é a história daquele lugar. Então, ele também é um cultivador de território, de histórias. E nós, que somos o Parque do Bexiga, Teatro Oficina, e a nossa principal ferramenta de luta é o teatro, né? Que, na verdade, conversa com todas as outras, né? Porque acho que aqui são 3 tecnologias de luta que se aproximam, porque são alimento, são história, e é a voz, e é o corpo da gente, né? Nessa luta aí, também para subverter, para inventar novas maneiras de existir, inventar novos mundos, nova maneira de pensar e de estar e de sobreviver a todas essas forças que vêm fechar a gente, né, nesses modelos que querem controlar nossos desejos, nossos afetos, nossa maneira de existir, enfim. E aí eu vou propor, então, que cada um se apresente, fale um pouco de si. Eu sou Gabriela, eu sou figurinista e atuadora do Teatro Oficina, e estou aqui nesse movimento aí. Então, só vou me apresentar antes de vocês dois, porque eu queria pegar a fala da Gabi e falar uma coisa a mais. Eu sou Marília, eu sou arquiteta, cênica, urbanista, artista, trabalho no Teatro Oficina, também estou no Parque do Bexiga em movimento. E tem uma coisa que a gente vem descobrindo com essas lives do parque, que tem uma coisa muito forte, uma descoberta forte nos nossos encontros virtuais, porque eles estão propiciando alianças com pessoas que a gente até então, por conta de não estar no mesmo território, não partilhar, né, do mesmo espaço geográfico, a gente não se encontrava. Mas a gente vem descobrindo muitas lutas, né, e muitas iniciativas gêmeas, né, muitas lutas irmãs de luta pela terra, luta pelo território, alternativas de maneiras de existir diante de um Estado que é genocida
e que agora está muito evidente isso tudo. Ao mesmo tempo, não sei se vocês notaram, mas esse circuito de lives está batizado como Parque do Bexiga contra Pandemias, porque a gente se propôs a falar não só da pandemia causada pelo coronavírus, mas de todas as outras pandemias anteriores ao coronavírus, e que se a gente não entender que agora é o pós-pandemia, né, que agora que é a hora de transformar as coisas, elas vão perpetuar depois do isolamento social. E eu estou falando de pandemias como o racismo, como o machismo, como o patriarcado, o agronegócio, que é uma pandemia muito violenta, que eu acho que aí é um tema da Regina, que devolve uma alternativa muito potente, né, que você propor alguma coisa a partir do corpo, a partir da comida e do alimento. Também da pandemia da política do Estado, que de alguma maneira regula, né, a política através da polícia. A polícia do Estado é uma pandemia. Bom, é para colocar tudo isso em cena e debater todas as pandemias, porque de alguma maneira a gente percebe que a grande imprensa, a midiona, ela não fala, ela omite a real causa da pandemia do coronavírus. Ela responsabiliza um vírus, que é uma coisa completamente abstrata, impalpável, e não é o vírus que é responsável pela morte, né? Eu vi hoje que são quase 60 mil pessoas. São muitas outras pandemias, todas elas que eu elenquei e muito mais, né, que é responsável por esse extermínio. E, ao mesmo tempo, é muito bonito esse encontro nosso com Regina e com o André, porque é onde a nossa luta se pluga e ela se encontra, porque a luta do Parque do Bexiga em Movimento, ela não é só por uma necessidade nossa, muito urgente, não é só uma luta que diagnostica que existe uma doença no Estado, mas ela propõe uma alternativa, com muita imaginação, com muita criatividade, muita potência. Então, nesse sentido, eu sinto que a Babilônia Utopia, que a favela orgânica, elas são alternativas a essas pandemias todas. E a gente queria escutar vocês dois. Regina? Tá sem som, Regina. Tem que ativar o microfone. Foi? Tá ouvindo? Sim. Estamos. Então, gente, obrigada pela oportunidade. É muito bom saber que essa tecnologia não deixa a gente parar quem é de fazer. Isso é bem importante. A gente se fortalecer minimamente com o que a gente pode, porque muitas vezes a gente quer fazer, mas às vezes o nosso psicológico não está bem, a gente não se coloca muito no lugar do outro. Essa pandemia deixa as pessoas mais loucas do que nunca. Estou observando que eu fico até triste de falar isso, que eu acho que essa pandemia, eu achei que vinha dar uma chacoalhada na sociedade, mas a maioria está cagando e andando para tudo que está acontecendo, né? Independente de ser na favela, independente de ser no asfalto, isso é coisa de educação, isso é coisa de se colocar no outro, pensar como que a gente pode fazer para melhorar a nossa casa, a nossa rua, a nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. E eu fico assim abismada como as pessoas ainda a gente tem um governante desrespeitoso como o que a gente tem, que não dá valor à vida, que aqui não é um aborto, né? Aqui, quando eu falo que aqui não é um aborto, porque a gente já está vivo. E quando a gente está vivo, a gente precisa cuidar da nossa vida. E a gente tem um cara da sociedade que fica incentivando as pessoas a serem sem pensamento próprio, sem atitude própria, porque a sociedade em si
ela fica muito ditando o que a gente tem que fazer. A sociedade, muitas vezes, não dá o caminho que a gente quer, que precisa levar, né? Caminhar. Justamente esse mecanismo que tá tudo bem, vai melhorar, eu não tenho nada a ver com isso, e aonde a gente chegou. Num caso mundial que a gente não está fora dele, e eu fico muito triste saber que o nosso Brasil, as pessoas são alegres, são felizes, ou a gente tem uma forma, brasileiro sempre dá um jeitinho. Mas que jeitinho é esse? Como é que a gente está fazendo hoje para cuidar da gente? Porque eu sou um tipo de uma pessoa que eu enjoo muito rápido das coisas. Eu tenho um processo. Se eu faço uma cocada de casca de melancia hoje, em 5 dias eu tenho que inventar outra cocada, outra geleia, outro chantilly, para sempre estar dando autoestima na vida. E quando eu tive a oportunidade de desenvolver o Favela Orgânica, aqui na Babilônia Chapéu Mangueira, foi quando eu já estava cansada, para quem não sabe, eu era empregada doméstica com muito orgulho, trabalhei na casa da Dona Tereza durante 11 anos, e foi lá que eu disse que eu tinha algo dentro de mim que precisava sair. Eu queria morar num lugar melhor, queria fazer alguma coisa que me desse tesão na vida, para mim e para minhas filhas. E aí surgiu a Agência de Redes para a Juventude, onde jovens de 15 a 29 anos desenvolveram esse projeto que viesse a trazer benefício à cidade e à favela. E aí eu não pensei 2 vezes, desenvolvi o Favela Orgânica, ganhei um belo de um não, porque no início as pessoas diziam mais uma vez, o preconceito sem saber é muito fogo, né? Vou nada comer casca, isso, eu sou animal, eu não sou bicho, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E cada vez mais o trabalho do Favela Orgânica, ele é muito braçal, ele é muito diário. Nessa pandemia hoje, a gente não inventou fazer ação de uma hora para outra. Isso há 9 anos, vai fazer agora em setembro, que a gente trabalha com educação com o ciclo do alimento. A gente trabalha a saúde popular através do alimento, a gente trabalha o ciclo do alimento, que é o aproveitamento integral dos alimentos. E quando eu me vejo hoje, com 8 anos, quase 9 anos atrás, vendo a comunidade, né, a Babilônia Chapéu Mangueira, no interesse por uma alimentação saudável, cara, que coisa mais linda e revolucionária para mim, porque assim é democratizar a comida de verdade. E eu não dou marmita por dar, eu dou a receita e a pessoa tem que replicar ou fazer em casa, porque tem até um tempo que a gente distribui, porque eu não trabalho com assistencialismo, eu trabalho com assistência educativa, que a pessoa possa caminhar. Então, a gente, já estou dando a fala para a Tônia, já dou as mudinhas para as pessoas plantarem, dou as receitas para as pessoas poderem reproduzir na casa e para outras pessoas. Então, assim, é diferente, por exemplo, o André pegou vários mutirão comigo, a gente fazendo horta, a gente plantava, ficava lindo. Com 15 dias, 8 dias, começava a dar as coisas, né? O povo ia lá, pegava, e nós, vamos de novo, vamos plantar porque tá dando certo. E ele mudar a alimentação dele, os líquidos que ele bebia, com coisa, comigo no dia a dia é mais fácil. Mas você não estar comigo no dia a dia, através de um post no Facebook da comunidade, e as pessoas têm interesse, é outra realidade, né, André? Assim, então, é muito legal ver que realmente o trabalho é necessário, que muita gente, não só daqui da Babilônia Chapéu Mangueira, estão
replicando o que a gente estou dando as cartilhinhas para vários lugares do Brasil, as pessoas, nossa, eu estou distribuindo comida vegana, mas o povo não está gostando porque está sentindo falta de carne, eu mando as nossas receitas, fico conversando com a pessoa com chamada de vídeo, faz isso, faz aquilo, faz do jeito que você gostaria de ser comida e bebida e deliciada, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, a comida, só em você abrir ela, enche teus olhos com amor, com alegria, já aquece o coração. E o sabor e as pessoas vão se acabando. Vai, fala aí, André. Nem sei se era para falar isso, mas foi o que deu vontade. Bem, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite de poder estar aqui participando dessa live. Desde já quero pedir a todos que estão nos assistindo nesse momento que possam estar compartilhando essa live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. É importante que você compartilhe essa live. Meu nome é André Constantini, eu sou morador da favela da Babilônia, a mesma favela onde a grande e querida companheira Regina Tcheli também é moradora, com esse projeto fantástico que é o Favela Orgânica. Todas as vezes que eu sou convidado para falar em qualquer espaço, em qualquer local, eu sempre faço menção ao projeto da Regina, porque é de suma importância, porque uma alimentação saudável ela é tão fundamental, principalmente nesse momento de pandemia da Covid-19. Você percebe isso, porque a Regina não está distribuindo qualquer quentinha. Ela está distribuindo uma quentinha que tem alimentos que vai aumentar a imunidade daqueles que residem aqui. É fundamental que estejamos com a imunidade bem equilibrada para que nós possamos, uma vez infectados com o coronavírus, passar por esse período dificultoso que é estar infectado com o coronavírus. Eu estou no estágio final, por exemplo, eu não sou mais um transmissor da Covid-19, e a Covid-19, no meu corpo, ela teve a reação da falta de ar e do cansaço. Eu fiquei aproximadamente por 2 meses com bastante falta de ar, com dificuldade para respirar, respirando pela boca. Qualquer coisa que eu fizesse com esforço um pouquinho a mais, eu sentia um cansaço profundo. E eu fui infectado pela Covid-19 na realização do trabalho de sanitização, que eu vou estar aprofundando mais para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. O trabalho é autônomo, através do Babilônia Utopia. Esse trabalho de sanitização iniciou-se na favela do Santa Marta, com os irmãos Tandy e Thiago Firmino. Eu entrei em contato com eles, são meus amigos desde 2013, nas jornadas de junho, que foi o início do golpe. Eu não vou aprofundar-me aqui nisso, mas eu participei da jornada de junho e hoje eu percebo como eu fui usado como massa de manobra. Ali se deu o início do golpe que nós sofremos em 2016, e hoje o governo Bolsonaro está aprofundando o golpe, né? As pessoas falam, o Bolsonaro vai dar o golpe. Não, o Bolsonaro ele está aprofundando o golpe. O golpe já foi dado em 2016, nos lançou nessa situação deplorável e lastimável que nós estamos enfrentando no Brasil. Então é importante falar um pouco do racismo ambiental que ocorre aqui no Rio de Janeiro. Já que vocês estão na luta aí para a preservação do Parque do Bexiga, nós sofremos muito com racismo ambiental aqui no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é como se existissem 2 cidades. É uma cidade partida, é uma cidade cercida. Você tem uma cidade do túnel Rebouças para lá e você tem uma cidade do túnel Rebouças para cá. E nós queremos construir uma cidade que seja de todos e para todos. E para que isso possa ser possível, a primeira coisa que a próxima gestão da Prefeitura do município do Rio de Janeiro tem que fazer é mexer e intervir na mobilidade urbana, no transporte público. Porque para vocês que não são do Rio de Janeiro, não são sabedores, todos os finais de semana, as empresas de ônibus cortam as linhas de ônibus. Todos os finais de semana. Para quê e por quê? Para que aqueles que residem na Zona Norte, na Zona Oeste, não possam vir para a Zona Sul, para o centro, principalmente para as praias da Zona Sul. Então, é uma forma de segregar essas pessoas nesses espaços onde elas residem. Elas só podem sair da Zona Norte, da Zona Oeste, para vender a sua força de trabalho, já que o polo do emprego aqui no Rio de Janeiro está no centro do Rio e na Zona Sul. E também os polos culturais. Os aparelhos de cultura estão todos situados na Zona Sul e no centro do Rio de Janeiro.
Então, é uma forma de segregar os suburbanos aqui nas regiões onde eles habitam. Outra forma que foi utilizada aqui de segregação, segregatória, foram os piscinões. Não é que eu seja contra os piscinões, mas a partir do momento que você implementa um piscinão, por exemplo, ali na favela do Pinto, que faz parte do Complexo da Maré, e você não possibilita que essas pessoas tenham um transporte público adequado para poderem estar vindo à praia ao final de semana, é também uma forma segregatória. Olha, tem um piscinão aí, corta as linhas de ônibus para manter essas pessoas lá. Eles só podem vir para o centro, para a Zona Sul, para vender sua força de trabalho. Então, nós precisamos discutir a mobilidade urbana e como ela segrega e como ela faz com que as cidades, né, as grandes metrópoles, sejam cidades partidas e cercidas. Nós tivemos aqui, quando o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar as Olimpíadas, o atual prefeito era o Eduardo Paes, e aí vale a pena lembrar que o Eduardo Paes é o número 1 no ranking das remoções, ele superou aqui Carlos Lacerda e Pereira Passos. Ele tem essa medalha no seu peito, ele é o número 1 no ranking das remoções, e ele utilizou-se de 3 ferramentas para viabilizar o processo de remoção, principalmente nos morros em áreas de encosta situados nas áreas nobres da Zona Sul. E é importante lembrar e ressaltar que em toda a Europa, quem mora nos morros em áreas de encosta, quem mora nas partes altas das grandes metrópoles, das cidades, é quem tem um poder aquisitivo alto. É a elite, é a classe média alta e a burguesia. Só o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, tem essa diferenciação, onde nós, negros, os nordestinos, nós que construímos essa cidade com a nossa força de trabalho e não podemos usufruir dela hoje, nós residimos nos morros de área de encosta nas áreas nobres da Zona Sul. Então, quando o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar as Olimpíadas, foi construído um projeto de modelo de cidade. Que cidade era essa? Era uma cidade elitizada, mercantilizada e gentrificada. Uma cidade muito boa para se investir, mas muito ruim para os cidadãos que residem nela viver. Então, o Eduardo Paes, ele iniciou o maior processo de remoção que nós já vivenciamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E ele utilizou-se de 3 ferramentas, e aí eu vou chegar na questão do racismo ambiental. Ele utilizou-se da primeira ferramenta, que era a questão das áreas de riscos, e aí a Defesa Civil aqui, junto com a GeoRio, que é aquela que faz o estudo do solo, fez estudos, não estudos técnicos, mas estudos políticos. Vários processos de remoção se deram através de laudos fictícios, sabe? Laudos não técnicos, mas políticos, porque nós temos na lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que é a nossa Constituição Municipal, o direito de conectar um outro engenheiro para a realização de um contralaudo. E assim nós fizemos diversas vezes e ganhamos algumas vezes na Justiça e comprovamos que os laudos realizados pela GeoRio eram laudos políticos. Existia uma intenção de fazer o processo de remoção dessas famílias que residiam nos morros de área de encosta. Aí você tem essa questão dos laudos, você tem um processo de gentrificação, a Regina sabe muito disso. Hoje, uma casa de aluguel aqui na Babilônia, aumentou-se muito a questão da especulação imobiliária, depois da militarização dos territórios de favela também, através das UPPs. A UPP nunca foi um projeto de segurança pública, que ela nunca expulsou os varejistas de drogas. Aqui na Babilônia, por muitos anos, nós tivemos 2 facções disputando o controle territorial, mesmo depois e após a implementação da UPP. Hoje nós temos uma facção só, que é o 3º Comando Puro, mas durante longos anos ele disputou junto com o Comando Vermelho. A UPP ela fazia parte desse projeto de modelo de cidade. Por quê? Para que o empresário venha investir em uma área, em uma região, a primeira coisa que ele quer saber é se tem segurança. E a UPP dava esse status de segurança. E, ao mesmo tempo, ela gerou um processo de especulação imobiliária dentro desses territórios. Chegou um período aqui, a Regina sabe disso, que uma casa para alugar aqui na Babilônia, dependendo da localização dela, era R$2.000. Eu estou falando de uma kitnet. Eu não estou falando de uma casa com 2 quartos, não. Então, isso fez um processo do aumento da especulação imobiliária. E aí também aumentou-se a questão da gentrificação, que é uma palavra inglesa que não tem tradução para o português, mas utilizou-se muito disso, do encarecimento no custo de vida para a realização do processo de remoção sem precisar utilizar-se do trator. Então, assim, a Prefeitura do Rio de Janeiro removeu muito através do processo da gentrificação, que teve como a linha auxiliar a Light. A Light, quando regularizou os serviços nesses territórios, ela disse para os moradores que ia implementar uma taxa social que nunca foi implementada. Hoje, ainda hoje na Babilônia, tem moradores que saem de manhã,
para vender a sua força de trabalho, para ser explorado nesse sistema capitalista. Quando ele volta à noite, quando chega a conta, por exemplo, ele não fica em casa. A conta dele vem 2 mil, 3 mil reais. Teve conta aqui de 5 mil reais. 5 mil reais. Isso não é aleatório, isso não é uma falha da empresa Light. Isso era para corroborar com o processo da gentrificação. É tornar a nossa vida insuportável ao ponto de a gente vender a nossa moradia e ir para outra região da cidade, geralmente Zona Norte ou Zona Oeste. Então, ele utilizou-se também dessa ferramenta. E a última ferramenta, que é onde eu queria chegar, está linkada à questão do racismo ambiental. Eu tenho uma preocupação com o meio ambiente. Só que a preocupação com o meio ambiente, através da prefeitura aqui do município do Rio de Janeiro, é seletiva. Por quê? Utilizou-se muito dessa ferramenta, da questão ambiental, para realizar o processo de remoção das residências, principalmente aqui na Babilônia, que foram construídas na área da APA, a área de proteção ambiental, essa área de proteção ambiental que foi demarcada a partir de 1991. E a Babilônia, ela deu o seu início de cima para baixo. Então, as residências mais antigas estão nas partes altas. Você tem aqui na Babilônia casa de pau a pique ainda. Você tem casa de pau a pique. Então, a prefeitura utilizou-se desse argumento para fazer a remoção de moradores antigos, os mais antigos, com a questão da ambiental. Olha, vocês estão na área de proteção ambiental, mas você sai aqui da Babilônia e vai na estrada do Joá, que dá sentido à Barra da Tijuca, você vê uma região de área de proteção ambiental cheia de mansões. Você vai onde é o Projac hoje, que também é uma área de proteção ambiental, cheia de mansões. Você vai ali no Horto, onde eles estão passando um processo de remoção até hoje, que a Rede Globo quer aquele terreno para aumentar o seu estacionamento, fazer ali um estacionamento. Eles sofrem um processo de remoção até hoje, mas você olha para uma região do Horto, tem várias mansões. Isso é o racismo ambiental. É quando a preocupação com o meio ambiente, quando a preocupação com as áreas de proteção ambiental se dá só quando a moradia que é implementada ali é construída pelos mais pobres, pelos negros e pelos nordestinos. Então, essa foi a situação que nós vivenciamos aqui no Rio de Janeiro e realizamos uma luta muito árdua, muito dura, para que nós conseguíssemos nos manter nos territórios onde nós nascemos, construímos os nossos laços sociais, porque quando a prefeitura ela faz um processo de remoção, a nossa casa não está só tipificada no tijolo, no cimento, ali está a nossa história, a nossa casa é a extensão da nossa vida. E quando isso nos é tirado sem o nosso consenso, sem entrar em consenso, vários moradores de favela morreram no processo de remoção. Vários morreram no processo de remoção, porque foi tirado tudo isso dele, a história, o convívio social, mexeu em toda a sua estrutura social, teve que procurar creche, teve que procurar escola, muitos perderam emprego. Essa foi a realidade, porque remoção também mata, remoção também é doloroso. As pessoas precisam saber disso e precisam entender que a nossa casa é muito mais do que tijolo, vara de ferro, telhado e cimento. Ela é a extensão da nossa própria vida. Eu queria fazer esse adendo porque eu sei que tem muito a ver com a luta que vocês estão realizando aí para preservar o parque, que a gente sabe que é para entregar nas mãos da especulação imobiliária que tomou conta também aí da cidade, do estado de São Paulo. Espero ter contribuído um pouco, dado aí um panorama do que nós vivenciamos aqui no Rio de Janeiro nesses últimos anos aí. Quer falar, Gabi? Não, acho que você pode falar. Não, a gente tem uma novidade nessa live, nesse encontro no parque, porque é a primeira vez que a gente não conhece nossos convidados, assim, a gente está se conhecendo agora. E, sim, eu acho que a gente vai encontrar muito semelhança entre as nossas lutas e tudo isso que o André descreveu diz muito respeito ao Parque do Bexiga e essa luta. Eu vou contar um pouco dessa luta e queria dirigir uma coisa para a Regina e para o André depois também. Mas o parque, esse terreno onde o parque vai ser implementado, ele é um terreno privado hoje. É um terreno de 11 mil metros quadrados, que fica no coração de São Paulo, no Bexiga. E o Bexiga é um bairro que ele é entendido, vivido como periferia do centro. A gente chama ele de periferia do centro, porque ele está entre duas áreas
ricas de São Paulo, que é o Centro Antigo e que é a Avenida Paulista. Pelo histórico das investidas, né, do mercado imobiliário no centro de São Paulo, o Bexiga era para ter já sido dizimado, desaparecido, extinto. Só que ali tem uma força de luta muito forte, que é como o André está descrevendo para a gente também. E é muito forte, eu queria contar um pouco dessa biografia da luta, porque o Bexiga, ele é um bairro de maior aglomeração, tem 70 mil habitantes em São Paulo, e além de estar nessa área central, ele é formado por uma insurgência muito forte, é um bairro que nasceu de um quilombo Saracura, e o quilombo Saracura, hoje, ele cedia a escola de samba da Vai Vai, que completa esse ano 90 anos, exatamente. Então, tem um histórico de insurgências no enredo dessa luta que acabou inspirando. A gente hoje pega um bastão que vem da necessidade de uma terra, de um território, sempre lutar contra um Estado que é muito genocida, contra essa pandemia da especulação da terra, da especulação da vida. E o Bexiga também tem uma coisa que é muito extraordinária e bonita e inspira muito essa luta, porque ele é um lugar onde magnetizou muitos povos. Ele é muito diverso, tem uma biodiversidade de pessoas, porque o Bexiga ele é um bairro que é formado pelo povo indígena, antes do quilombo, é formado pelo povo preto, ele foi cultivado por várias sucessivas chegadas, né, dos povos do Nordeste, tiveram várias levas de imigração nordestina, do sertão de Pernambuco, inclusive inspirou muito a gente do Teatro Oficina na nossa luta, também nos italianos, quer dizer, tem um microcosmo. Mas fico pensando muito na Regina e no trabalho dela, porque eu vi um pouco das suas lives e vi as suas falas, e a comida, a biodiversidade da comida, o alimento, né, sendo produzido como um anticorpo vivo, ele só é mais rico, ele pode ser mais rico quando ele é diverso, porque, na verdade, ele vira um anticorpo para várias partes do corpo, porque ele é múltiplo. E o Bexiga, de alguma maneira, ele é assim. A gente, na nossa diversidade, acabou virando anticorpos para vários tipos de pandemia. Porque é um lugar onde tem uma elite, claro, tem o Bexiga, que é o Bexiga mais gentrificado, mas tem o povo nordestino, tem os artistas, tem o teatro, tem a cultura, tem a vai-vai, tem a música. Então, assim, a gente conseguiu se armar na nossa biodiversidade contra esse massacre, essa investida da especulação imobiliária. E aí tem um marco que é importante, que aí é o Teatro Oficina, né, que há 59 anos ocupa a Jaceguai, o mesmo endereço, no bairro do Bexiga, e que pegou essa bola lançada lá atrás por esses quilombos, e a partir de muita prática teatral, a gente levou adiante essa insurgência, esse desejo de fazer com que o bairro do Bexiga, que é um bairro popular, que é um bairro pobre, que é um bairro misturado, e um bairro de cultura, continue, permaneça sendo assim. E aí, de uns tempos, há 40 anos, o Teatro Oficina, esse núcleo de artistas, e cada vez mais hoje, né, essa aliança, esses aliados e aliadas em luta pela emancipação dessa terra aumenta. A gente cultiva naquele lugar há 40 anos uma luta contra um inimigo que é um inimigo assim, considerável, que não sei se vocês sabem, mas a propriedade legal do terreno é do Grupo Silvio Santos. O Silvio Santos, que é esse monumento do capital financeiro, do capital imobiliário, do capital midiático, e tem uma força. Mas, ao mesmo tempo, há 40 anos que ele não consegue construir absolutamente nada lá. Ele já fez várias tentativas, já tentou um shopping, agora está tentando um empreendimento imobiliário, que é uma coisa assim, megalomaníaca, e ele não consegue, quer dizer, isso revela para nós que a cultura também é uma ferramenta, uma arma de luta muito forte. E é como o bairro do Bexiga conseguiu se estruturar diante disso. A nossa ferramenta de luta é a cultura.
E ao mesmo tempo... E a minha é aproveitar até o talo. Exatamente. Então, eu queria passar essa bola, queria só contar de onde vem a nossa luta, qual é as nossas tecnologias, nossas ferramentas para conseguir incorporar essas figuras contra essa investida do mercado imobiliário, dessa pandemia. Eu queria saber um pouco da de vocês também, e que a Regina contasse mais sobre a história e como você chegou nessa maravilha que é a favela orgânica. Então, eu trabalhei na Dona Teresa durante 11 anos como empregada doméstica e sempre quis ser uma cozinheira muito famosa, né? Pouco não, viu? Muito mesmo. Mas eu achei que a cozinha, que eu achava muito bonita a roupa de cozinheiro, né? E eu achava que, para mim, todos os cozinheiros era como a minha mãe, que ela fica feliz quando ela faz uma comida e todo mundo elogia, que tempero de mãe, que tempero de vó, que fosse a comida que a gente vivenciava na Paraíba, sabe? Que lá na Paraíba o povo gosta de comer, de falar da história da comida. E aqui para o Rio de Janeiro foi muito difícil. Assim, quando eu cheguei, que eu encontrei logo o desperdício de alimento e uma variedade de alimento que lá na Paraíba não tinha. E veio muita comida sendo jogada fora, então eu já fiquei inquieta. Uma menina nova com 19 anos, né? Esse ano vai fazer... Hoje é 29? Hoje é 29? Hoje está fazendo 19 anos que eu estou no Rio de Janeiro. Eu vim para essa cidade e eu vim ganhar vida como muitos nordestinos para dar o melhor para minha filha mais velha. E chegando aqui eu fiquei muito horrorizada com a quantidade de carro e eu comecei a dar muito espirro, porque lá na Paraíba a gente não dava essa quantidade de espirro. Eu adoeci aqui porque a gente dava descalço, era bem diferente. A poluição. E aí, quando foi em 2010, eu disse que eu não queria ser mais empregada doméstica, a gente tem que saber muito quando pede as coisas para o universo e para Deus o tamanho da tua fé. E foi aí que veio o projeto Agência de Redes para a Juventude, onde jovens de 15 a 29 anos desenvolveram esse projeto que viesse trazer benefício à favela e à cidade. Eu não pensei duas vezes. Eu estava na minha data limite, que era de 15 a 29 anos a pessoa, e eu ia fazer 30 em agosto. Em março para abril fui selecionada para fazer o projeto e eu queria fazer alguma coisa que ninguém estivesse fazendo. Sempre, se você vir com a cocada branca, minha filha, eu vou vir com a roxa. Então, sempre eu vi que tem possibilidades. Então, minha cabeça, mesmo pequena, nova, sempre foi adiante. Quando eu era na escola, só tinha azul e rosa. Eu ficava sozinho com o amarelo. Na minha cabeça, eu acho que todos poderiam ser enxergados, né? Aí, quando eu resolvi desenvolver o Favela Orgânica aqui, então, quando eu pensei na comida, eu não pensei só no cozinhar, pensei em toda a cadeia, porque lá na Paraíba é comum o que não se comia, o que não se come, faz compostagem, ou se não dá para os animais domésticos. Com alguns alimentos comia com a casca, ou se não, replantava, e assim por diante, né? Ou dava para os animais domésticos, assim a comida sempre rendia. Então, o desperdício de alimento nos interiores, você vê pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. E isso eu quis implantar. E depois que eu fui perceber, os projetos de gastronomia, de horta, de compostagem, eles são muito separados. Isso não existe, eles têm que se unir. E foi aí que eu comecei a fazer, no início de Favela Orgânica, eu fiz, era para fazer 100 receitas sem hortinha em caixa de salmão, mas eu subia para a comunidade, depois que dava os frutos, os alimentos, as pessoas comiam, fazia cantinho de cachorro e de gato. Eu digo, fiquei com problema de coluna.
Aí não cheguei na minha meta das 100, mas foram 88. Aí depois comecei fazendo os espaços ansiosos do jeito que eu imaginava. Eu falei, não, tá tudo errado, parei, fui vivenciar mais com os produtores, com outros projetos de horta, aí eu voltei de novo. Aí foi aí que a gente começou, né, André, limpando, a gente valorizou aqueles espaços que alguém ia ter interesse de se envolver naquele local. E foi o melhor acerto que a gente fez. E hoje a gente tem grande amizade com o seu Enéas, tem com o marido da Jo, tem com... Tanta gente vem trazendo uma mudinha. As pessoas mesmo falam pelas hortas, não precisa a gente falar, isso é muito bom, acho que isso foi um avanço muito bom. Seu Enéas fala assim, Regina, aquele cacho de banana tem que colher, hein? Aí a gente vai usar a banana, que em 2 anos que a gente plantou aproximadamente, a gente vai colher a banana para fazer as quentinhas de quarta e sexta. Olha que legal como a gente vai cultivando, né? Então, as hortas para mim foi muito importante, mas como que eu cheguei nesse momento de pensar, né? Se muitas vezes do jeito que eu estava fazendo não estava dando certo, é porque precisa mudar. E a mudança que eu fiz foi olhar de dentro para dentro, observar quem poderia abraçar esse projeto das hortas que pudesse. Quando as pessoas viram que era um lugar feio, que a gente pintou, todo ano, né, André, a gente faz um movimento para reviver os espaços. Aí tem gente que é muito complicado trabalhar com o ser humano, e muitas vezes eles não fazem nada, principalmente em favela, ainda fica ainda reclamando. Ah, é para ficar mais famosa. Ganhou quanto? Aí teve o meu sonho, que era desenvolver um livro de receita, e todo mundo vinha me, como é que fala? Me prometendo. Aí eu fiz o livro de receitas no Muro da Babilônia, e teve uma repercussão muito grande. Aí teve uma senhorinha falou para mim desse jeito: quanto que você ganhou para fazer isso? Eu digo, quanto que a senhora me deu? Nada. Eu digo, então foi isso. Foi braços, pessoas. Então, a gente, muitas vezes, da comunidade, já está acostumado a ser usado por tantas pessoas que já vieram, então elas já ficam blindadas com outros projetos. E até elas entenderem que é um momento de educação, que tudo que eu faço é por bem coletivo, tanto que ainda eu moro de aluguel nessa mesma casa há 18 anos, pagando aluguel. Então, assim, tudo que eu sempre que cuidei mesmo do Favela Orgânica. Só ano passado que a gente participou da benfeitoria para o nosso fogão, um monte de coisa, e os professores não estavam dando conta. Aí esse ano, agora, por causa dessa pandemia, aí foi aí que eu peguei as marmitas educativas, toda semana é um cardápio, e a gente está preparando todas as receitas para dar para as pessoas, para que elas possam replicar, e nesse momento que a gente não estiver dando, ela tem um monte de dica numa cartilinha que ela possa ir lá e pesquisar. Porque isso é uma educação que a gente faz. Como eu sempre falo, eu faço do jeito que Dona Tereza, minha ex-patroa, fez comigo. Ela sempre fala, Regina, isso aqui é para você. Você quer? Então vai. Muitas vezes deixei pias de louça quando eu voltava das reuniões, que foi muito rápido, que eu fiquei muito famosa, e a pia estava lavada. Então, isso eu pego para mim, porque eu fiquei 11 anos numa casa de uma pessoa humanizada. Então, eu jamais vou usar. Eu bato no peito mesmo, nem gosto de falar isso, mas nunca usei a minha comunidade para me promover. Pelo contrário, tudo que eu posso, eu promovo a comunidade, porque eu sou conhecida em vários lugares. O trabalho do Favela Orgânica, desde seja numa cooperativa de carro, a uma produtora de orgânico, ele entra, porque todo mundo come, todo mundo precisa se empoderar de si mesmo, de acreditar em si. Então, o meu trabalho é um despertar.
para si, para a vida e o ciclo da vida que Deus permite a gente viver. Então, assim, o trabalho mesmo é de educação, nada de assistencialismo. Não adianta dar uma cesta básica e não ensinar essa pessoa que talvez mês que vem não tenha essa cesta básica, que toda hora o que está acontecendo está mostrando isso e a galera não está se ligando. Eu acho que as pessoas que estão dando as coisas têm que parar com isso de só dar, mas ensinar a pessoa a tirar um copo de feijão, ensinar a plantar. Eu não sei, se eu não sei plantar, chama vocês, por exemplo, você fazem uma horta. Se eu não sei fazer uma compostagem, chama alguém e trabalha o ciclo numa comunidade, no asfalto, e é muito louco, porque com essa pandemia ficou um ar de doação, tudo quanto é canto, tudo quanto é canto. Na hora que realmente vai precisar agora, não tem de onde tirar. E esse assistencialismo que deu sem uma educação, um assistencialismo sem adiante. Essa cesta básica, ela pode virar um hambúrguer, pode virar um quibe, pode virar um baião de 2 e vender na sua vizinha. Imagina se você faz um hambúrguerzinho, um quibezinho, uma porçãozinha, vende a R$2, a comida já está ali. Se você vender a R$2, vende 5, já tem 10 bem. Ensinar a pessoa a empreender, ensinar a pessoa a correr atrás, porque nem todo mundo quer ganhar uma cesta básica, quer ter dinheiro para comprar a sua comida. Tem muita gente honesta, mas também tem muita gente desonesta, porque a própria sociedade ensina as pessoas a ter esses tipos de caráter. A gente precisa ser mais humanizado, mais solidário, saber compartilhar o feijão com arroz. É um ditado que a gente fala, que isso se multiplique, porque lá na Paraíba, quando as pessoas plantavam, tinha gente que plantava macaxeira, não dava, mas teve o cara que plantou muita macaxeira, e trocava macaxeira com batata, farinha, e todo mundo conseguia ter tudo, porque tinha a colheita coletiva, o compartilhar. Então, acho que o que a gente precisa mesmo nesse Brasil é a gente se colocar no outro, as pessoas verem que a vida não é competição, e sim uma cooperação, é união. Eu entendi que o meu tempero pode engrossar seu caldo, que seu caldo pode dar um trabalho para ela, que o trabalho dela pode alimentar uma pessoa com educação e cultura. Então, a evolução humana só vai existir quando eu entender que eu preciso de você, que o nosso mundo precisa ser colaborativo e não competitivo, porque tem a competição de um jogo que aquela determinada função, mas a vida é um jogo que a gente precisa estar bem e valorizar. Quantas pessoas não morreu por agora, e a gente está do mesmo jeito disso. Então, é um momento da gente viver, compartilhar, agradecer mesmo, sabe? Mesmo com tudo isso que está passando. A vida vai ser muito mais fácil quando a gente entender que aqui a gente precisa de um grãozinho em grãozinho e parar com essa arrogância grande de querer e não saber para onde vai. Eu nunca fui não sou santa, estou longe de ser isso, e não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu sou uma das melhores pessoas que está nesse mundo para fazer o melhor, porque é minha casa e eu tenho que fazer minimamente o máximo que eu puder para melhorar. E quando a gente de favela que mora em favela, as pessoas ficam usando, os próprios lideranças usam a gente como de favela. É por isso que muita gente acha que a gente é um laboratório. Não, bem. A gente é uma incubadora. Laboratório, vamos para fora, porque a gente é incubadora. A gente tem vários projetos massa. Aqui tem muita gente inteligente. Então, chega, quando o pessoal vem fazer tese comigo, eu faço ela subir umas 100 vezes para entender. Eu digo, agora você foi incubada pelo Favela Orgânica. É assim que eu faço. Cansei de ser usada e não permito. Então, tudo que eu posso para dar uma educação para o pessoal daqui da comunidade e quiser, eu vou estar aqui. Porque o pessoal, a favela está precisando não sei o quê. Mas muita gente no asfalto, morando em apartamento, também está precisando.
Tem muita gente precisando. Dificilmente quem não está precisando hoje. Então, a gente tem que parar também com esse patamar, que tudo é a favela, tudo joga para a favela, tudo joga para a favela. Não, eu não admito isso e eu estou assim. E falando nisso, gente, quem estiver assistindo a gente, muito cheiro, Deus abençoe a vocês, muita luz e esperança. E quem puder, apadrinhe uma quentinha aí, educativa, que essa semana a gente quer chegar à nossa meta, 2.400 marmitas, distribuída com muito amor, com alimentos orgânicos, veganos, saborosos, sem gordura, comida bem gostosa. Eu só queria complementar aqui uma coisa que é muito, que é essa coisa tão potente, assim, né, que é de que maneira acessar o outro, né? E acho que a comida, ela é uma maneira muito potente, muito sedutora de acessar alguém e promover uma transformação, né? Porque, enfim, é a sensação, é o prazer, é o tesão. Então, você, de alguma maneira, a pessoa ela se abre, né? Por essa sensação, pelo paladar, e é o que a gente provoca também no teatro, né? Uma pessoa que entra no teatro e ali também ela está, de alguma maneira, aberta e desarmada para receber uma coisa que é transformadora, né? Assim como o alimento. Então, eu fiz aqui um pouco essa relação entre essas duas coisas, essas duas maneiras de acessar e transformar. E sobre isso que você falou, eu vi uma fala do André, onde ele dizia que a favela não é um espaço de carência, e sim um espaço de potência, né? E essa fala ela é muito forte, assim, e me faz pensar um pouco agora, recentemente, que foi aniversário do Gil, né? Que o Gil, como ministro da Cultura, ele realmente tem um papel assim muito revolucionário, porque ele mudou a relação com a periferia, com as margens, né? As pessoas que são colocadas nesse lugar e que sempre tiveram uma relação, os brancos, artistas, intelectuais, uma relação muito assistencialista e de como salvadores, vamos levar a cultura para essas pessoas, vamos lá, né, enfim, como se fosse esse lugar da carência, né? E, na verdade, na gestão do Gil, isso foi transformador porque não se tratou disso, né? Se tratou de botar fogo nessa potência e dizer, não, a cultura, ela está lá, ela existe lá, e é o baile funk, e é um projeto como Favela Orgânica, e é o samba, e enfim, tudo que existe de artístico e cultural, né? Então, assim, foi jogar luzes sobre essa potência, né? Então, assim, não é o branco e artista que vai lá levar alguma coisa ou ensinar alguma coisa, né? Dar voz para essas potências, assim. Não sei se o André quer falar um pouco sobre isso, ou sobre, sei lá. Tudo bom. Bem, essa fala que você fez menção, eu me utilizei, fiz uso dela no encontro da TV 247 em Niterói, onde eu teci também outras críticas, principalmente no âmbito dessa relação utilitarista entre a academia e os territórios de favela, relacionado a essa série de pesquisas que são realizadas. Primeira coisa que eu queria pontuar, qual é o fetiche da academia de pesquisar as favelas e o negro? Por que vocês não pesquisam essa classe média branca? Essas pessoas, sim, necessitam e precisam ser pesquisadas. Quais são os retornos dessas pesquisas para os territórios? Em 2013, nós, do Favela Não Se Cala, lançamos uma campanha Pesquisamos Pesquisadores. E aí eu quero deixar bem claro aqui
que não é nada contra o pesquisador, ele está cumprindo um trâmite acadêmico. Mas, geralmente, é uma relação muito utilitarista, que é muito boa para quem está fazendo seu doutorado, seu mestrado, mas qual é o retorno disso para os territórios? Além disso, nos sentimos como ratos de laboratórios e somos tratados, dentro do contexto da pesquisa, como objetos de pesquisa. Eu sou sujeito, eu não sou objeto. Então, tem uma relação muito utilitarista entre a academia e os territórios de favela que necessita de uma mudança. Essa coisa da síndrome da Princesa Isabel, do síndrome do Messias, que vai vir, vai organizar a favela, vai vir, vai salvar a favela, não. Se as favelas subsistem até os dias atuais, sofrendo uma violência física através da ponta do fuzil do capitão do mato, que antes vinha a cavalo e hoje vem do camburão, dessa instituição maldita que já deveria ter acabado no Brasil, que é a instituição da Polícia Militar. Se você visualizar nas viaturas da Polícia Militar aqui no estado do Rio de Janeiro, você vai visualizar lá. Eles não fizeram nem questão de mudar o símbolo dessa instituição maldita. Uma instituição genocida e racista. Você vai visualizar lá uma coroa, uma folha de cacau e uma folha de café. Eu sei muito bem a que essa instituição protege. Eu sei muito bem a que ela defende. Dela, eu, preto, pobre, favelado, sou alvo. Então, nós temos que mudar essa relação, sem essa relação utilitarista, sem essa coisa de síndrome da Princesa Isabel e síndrome de Messias. Ninguém vai salvar a favela. Se as favelas subsistiram até hoje, é porque existe um nível de organização aqui dentro. Foi a nossa organização, o apoio mútuo, a solidariedade social, que fez com que nós conseguíssemos sobreviver diante de tantas adversidades, porque além da violência estatal física, através da instituição Polícia Militar, o seu braço armado, nós sofremos da violência simbólica, que é a falta de creche, a falta de saneamento básico, a falta de escolas. Então, é necessário também desconstruir essa romantização que parte dos intelectuais e parte de alguns acadêmicos fazem em relação ao território de favela, fazem em relação a morar nesse território. Favela não é um bom lugar de se morar. Favela não é um bom lugar de se morar. Eu sei muito bem como os meus ancestrais saíram das senzalas e, às duras penas, foi uma saga dolorosa e foram lançados pelo Estado nesses territórios que hoje são denominados e classificados enquanto favela. Romantizar, viver e morar aqui é aderir à narrativa dos opressores que lançaram os meus ancestrais nessas condições. Toda favela é um campo de extermínio do povo negro. Essa que é a nossa realidade dentro desses territórios. É nesse território que a Polícia Militar, em uma operação policial, utiliza-se de um helicóptero como plataforma de tiro e disparou mais de 60 tiros na casa do João Pedro e ele veio a óbito. É dentro desse território que nós não temos saneamento básico. É dentro desse território que, em plena pandemia da Covid-19, com a curva numa ascensão, o abastecimento de água é cortado. Santa Marta, Complexo do Alemão, Chapéu Mangueira, entre outras favelas. Como que o favelado vai fazer a sua higienização se nem água ele tem? Olha as condições que nós estamos vivendo. Aí o Estado não nos envia água, o Estado não nos envia remédio, não nos envia médico, não nos envia nenhum apoio financeiro para que nós possamos ter estrutura para respeitar e manter-se no isolamento social, mas ele continua enviando bala. Essa que é a nossa realidade. Essa que é a realidade dentro dos territórios de favela. Então não dá para romantizar viver aqui, não dá para romantizar morar aqui. Isso não existe em tempo e hipótese alguma. Eu torço para que as pessoas saiam desses territórios. Eu torço para que exista nesse país uma política pública habitacional decente, que nos dê dignidade. É por isso que eu torço, é por isso que eu luto. Agora, jamais, em tempo e hipótese alguma, eu irei permitir que aqueles que não moram aqui, esses faveólogos, esses acadêmicos faveólogos, que escrevem livros, escrevem teses, ganham status, falem por nós. Porque só faz sentido, companheiros e companheiras, aquilo que se sente. Quem tem que falar pela favela é o favelado. Quem tem que falar pela favela é o favelado. Estamos cansados desses favelólogos que nunca dormiram nesse território, porra. Não sabe nada de favela. Não sente a dor que nós sentimos, mas estão escrevendo seus livros, estão ganhando muito status e muito dinheiro com a favela. Tem muita gente ganhando dinheiro com a favela. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa juventude negra com um fuzil na mão e nada na cabeça.
Tem muita gente lucrando com isso aqui. A pobreza existe porque ela gera lucro. É igual o vírus do HIV. Você acha que não encontraram já a cura para o vírus do HIV? É óbvio que sim. É claro que sim. Mas para que eu vou te dar a cura se a tua doença gera bilhões para a indústria farmacêutica? Se você tomar os coquetéis. Hoje ninguém mais morre de HIV. Eu tenho uma amiga que tem HIV há quase 30 anos. Então eu não vou te dar a cura se a tua doença gera lucro. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender e criar alternativas dentro desses territórios para salvar essa juventude negra. Porque quando nós passamos por qualquer problema, seja de que ordem for, financeira, psicológica, familiar, existem 3 portas escancaradas aqui dentro para nos receber. A primeira porta, a porta do mundo do varejo de drogas. A segunda porta, a porta das drogas, as lícitas e as ilícitas. As lícitas e as ilícitas. A segunda porta, a porta das ONGs. E aqui eu não vou tecer crítica a todas as ONGs. Eu não estou querendo dizer que não existam ONGs que realizem trabalhos honestos, trabalhos idôneos e trabalhos sérios. Não é isso. Mas eu estou criticando a ONG na questão estrutural. É a mesma crítica que eu faço à Polícia Militar. Existem policiais idôneos e honestos? Sim. Mas eu estou tecendo uma crítica à estrutura. A ONG virou um terceiro setor do capitalismo. Para vocês terem uma ideia, quem faz a gestão das clínicas da família aqui são algumas ONGs. Por exemplo, quem faz a gestão da clínica da família aqui na Babilônia é a Viva Rico. Né? Opa, não, Viva Rio, né? Confundi o nome. Falei Viva Rico, mas é Viva Rio. Então, as ONGs, elas foram criadas não para ser um instrumento de transformação social a médio e longo prazo, que elas precisam do sangue negro que escorre aqui. Elas precisam da pobreza e da miséria que existe aqui para fazer a captação de recursos, seja via governo federal ou seja a ONGs privadas estrangeiras. Então, você tem a segunda porta, que é a porta das ONGs, e a terceira porta, que para mim é a mais nociva, são as portas das igrejas evangélicas neopentecostais, na qual, quando assassinaram meu pai em 1992, minha mãe já era obreira da Igreja Universal, eu ingressei dentro da igreja e me tornei um pastor evangélico e lá fiquei por alguns anos. Então, eu falo com conhecimento de causa. É preciso abrir alternativas para salvar essa juventude negra, que é isso que restou para a favela. Tá aí o exemplo da Regina, quando eu falo que favela não é lugar de carência, mas lugar de potência, está aí a Regina Celli, através de um projeto via prefeitura ou via governo federal. Está aí, olha a potência que existia aqui dentro. Foi só investir. O que falta é potencializar as potências que existem aqui dentro. Está na hora de olhar para a favela e pensar ela como parte integrante da cidade, porque nós vivemos um processo de marginalização. Nós estamos geograficamente inseridos na cidade, mas não somos cidade. Essa que é a grande realidade. Na Babilônia, o morador não recebe a carta na sua residência. Fica a critério da associação receber as correspondências e ter um carteiro comunitário. Quando não tem, o morador tem que ir na associação. Estou falando de uma prestação de um serviço básico. Todos vocês que estão nos assistindo nesse momento recebem as suas correspondências nas suas respectivas casas. Nós não. Sabe, é a falta de saneamento básico, é a falta de água. Então não dá para romantizar morar aqui e nós temos que colocar o dedo na ferida. Eu quero outro tipo de relação com você, acadêmico. Chega desses favelólogos falarem pela favela, chega de tanta pesquisa, queremos retorno disso. Vamos trocar. A academia é um espaço eurocêntrico, a academia é um espaço arrogante e prepotente, porque o conhecimento que não é criado dentro desse espaço físico que é a academia, para eles não serve e menosprezam o saber popular. Veja o saber popular que a Regina tem. Ela não tem nenhuma formação, mas veja a sabedoria popular da vivência, da prática, porque nós temos algo que nenhum acadêmico nunca vai ter, que é a prática de vida. Aqui não é teórico. O que eu estou falando para vocês, eu vivi, eu presenciei, eu analisei. Então, temos que construir outro tipo de relação. E, companheiros, para terminar a minha segunda participação, a Covid-19 no Brasil, ela veio para desnudar a desigualdade racial e social que existe nesse país e perpetua-se aqui por séculos. Por séculos. Por quê? Essa história que o vírus é democrático, que o vírus atinge todo mundo e todos podem estar vindo a óbito pelo vírus, isso é uma grande balela, isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou trazer aqui um dado, eu poderia estar trazendo vários outros dados. Por exemplo, foi levantada uma pesquisa aqui no município do Rio de Janeiro, que o número de infectados pela Covid-19 na Barra da Tijuca, é um bairro aqui no município do Rio de Janeiro, onde as pessoas que residem lá são de um padrão de aquisitivo bastante alto, bastante elevado, é infinitamente maior do que o número de infectados no bairro de Santa Cruz.
Mas aí, pasmem vocês e atentem para isso. O número de óbitos em Santa Cruz, que tem um número de infectados menor do que o da Barra, é infinitamente maior do que o da Barra. Por quê? Essa equação não bate, essa matemática não bate. Se a Barra tem o maior número de infectados, a probabilidade de termos ali o maior número de óbitos é natural, mas não. A Santa Cruz, que tem um número menor de infectados, tem um número maior de óbitos. Por quê? Porque as pessoas que residem na Barra da Tijuca têm dinheiro para comprar e ter uso ao teste. As pessoas que residem na Barra da Tijuca, que é uma área nobre da cidade do Rio de Janeiro, têm entrada nos melhores hospitais particulares. E as pessoas que moram na Barra da Tijuca têm uma boa alimentação, que é fundamental para aumentar o aumento da imunidade. Eu percebi isso porque eu estou passando pela Covid-19. O que tem em Santa Cruz? Nada. Falta água, falta luz, falta médico, falta saneamento básico. O Estado continua enviando para lá só bala, só o seu braço armado, que é essa instituição maldita da Polícia Militar. Então, essa história, estamos no mesmo barco, porra nenhuma. Nós estamos enfrentando a mesma tempestade, mas tem alguns enfrentando essa tempestade dentro de um navio de luxo, dentro do seu iate, outros dentro de bote, outros segurando em tábuas e outros como nós, pretos e favelados, à deriva e submergindo em alto mar. Essa que é a grande realidade, companheiro. Nós temos que falar disso aqui, da luta de classe nesse país. Olha quem está morrendo pela Covid-19. Olha o número de óbitos, como é maior nas favelas, que é um bairro, que são territórios hegemonicamente habitados por negros. Não é à toa que lá é o maior número de óbitos. Não é à toa. O Brasil, fazendo aqui para encerrar minha segunda participação, uma fala ilustrativa, figurativa, o Brasil, nesse momento, eu vou fazer uma alusão ao filme Titanic. O Brasil é o Titanic. O iceberg com que o Titanic se chocou no filme é a Covid-19. O comandante desse navio é o Bolsonaro. Quando o Titanic choca-se com o iceberg, ele começa a submergir. E aí o comandante do navio, se você assistiu o filme, você conseguiu presenciar isso, ele percebe que não tinha bote salva-vida para todo mundo. O que ele fez? Vamos destinar os poucos botes salva-vida existentes para quem está viajando na primeira classe. A primeira classe aqui, falando de forma ilustrativa, é a elite brasileira, uma elite vagabunda, aristocrata, escravocrata. Como muito bem falou Gessé, uma elite do atraso, que odeia o Brasil e o povo brasileiro. A segunda classe é a classe média, uma classe média assimilada que sonha ser elite, que tem pavor de descer aqui e fazer a luta com a classe trabalhadora. Uma classe média que sonha em ser elite agora, classe média. Classe média paulistana, classe média paulistana, ô classe média paulistana, atente para que esse homem preto está falando para você. Um homem que nunca entrou na faculdade para estudar, mas eu entrei várias vezes para palestrar. Escute e atente. Você não é elite. Nessa sociedade pirâmide, a elite está no topo, controlando tudo. No meio está vocês da classe média e nós, dando sustentação a essa pirâmide social. Nós da classe trabalhadora, composto por negros e nordestinos. Vocês não são elite. O máximo que vocês vão chegar próximo de ser elite é ganhando na loteria, quando a Mega Sena acumula, que é o que eu vejo aqui. Vários amigos meus da classe média, quando acumula a Mega Sena, eles estão lá na fila da lotérica, fazendo sua fezinha. Não vai chegar a ser elite. Vocês têm que descer aqui conosco e realizar a verdadeira luta de classe nesse país. Vocês não são os nossos inimigos. Vocês não são os nossos inimigos. Então, classe média, abre os olhos. O Titanic está submergindo, só tem bote para essa elite. Só tem bote salva-vida para essa elite. Você vai naufragar junto conosco. Essa é a realidade do Brasil. O Brasil é um Titanic governado por um genocida, um miliciano, um fascista, um fascínora, um vagabundo, que tem que sair da cadeira da presidência da República direto para o presídio, porque ele está cometendo crimes contra a humanidade, e esses crimes são internacionais. Ele tem que ser levado aos tribunais internacionais. 56 mil óbitos, a mão desse genocida está manchada de sangue, e você que apoiou o golpe também está com as mãos manchadas de sangue. Essa que é a realidade do Brasil, companheiro. É a luta de classe que nós devemos fazer nesse momento e aprofundar essa discussão. Que sociedade você quer pós-pandemia? Porque a pandemia também vem para mostrar para todos nós a necessidade de termos um Estado forte, porque em vários países da Europa, o Estado pagou a folha salarial das pequenas e médias empresas. Veja o que o ministro da Economia falou, Paulo Guedes. Dar dinheiro para pequenas e médias empresas gera prejuízo para os corpos públicos. Vamos salvar as mega empresas. É isso que nós estamos vivendo nesse país. É isso que nós estamos vivendo nesse país. E o Babilônia Utopia é um projeto social. Mas, além de projeto social, isso aqui é um projeto político.
Nós usamos o social para alcançar o nosso projeto político e levar a consciência da luta de classe do povo preto favelado. Porque muito se diz aí, o dia que a favela descer não vai ser carnaval. Pelo contrário, o dia que a favela descer não vai ter carnaval. O dia que a favela não descer e parar os meios de produção, aí a gente começa a revolução no Brasil. É isso. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a gente, o convite das meninas. É muito bom se a gente deixasse tempo, a gente passava o dia todo aqui debatendo, conversando. Eu tenho que ir agora, mandar um cheiro para todo mundo. Obrigada e até a próxima. André, é ótimo conversar, gente, tem muito conteúdo aí. Marília, obrigada. Gabi, obrigada. Já estou me despedindo, se elas me liberarem, gente, mas isso é Regina Celli mesmo. Tem que fazer janta para as crianças. E muito obrigada a todos vocês. É isso, gente. Continue nessa luz, né, perseverando, a gente chega lá. Obrigada, viu? Um minuto, Regina. André, você vai continuar, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Mas, Regina, antes de você nos abandonar, você está muito convidada a frequentar o Parque do Bexiga e trazer essa maravilha que é o seu projeto da favela orgânica, porque é uma alquimia. É uma alquimia. Eu acho que a luta tem tudo a ver com isso. Tem a ver com bruxaria, tem a ver com feitiço, tem a ver com isso que você faz. Eu queria te escutar mais, que pena que você vai sair. Mas eu fiquei muito curiosa, talvez você possa responder essa última pergunta. Eu só faço live de 30 minutos, 40, já estamos em 1h11. Eu queria só que você respondesse uma pergunta. O que vai na sua quentinha? São vegetais, folhagem, o que dá, o que a gente consegue. Por exemplo, amanhã, quarta-feira, vai ter caramuela, que é uma punk não convencional, e vai ter açafrão da terra. O cardápio eu monto na hora, assim, não tem... o que os alimentos estão ali, a gente conversa e dá tudo certo. Mas tem um monte de macarrão cozido com talos, peixinho da horta, tutu da vovó e assim por diante. E eu tô com 1% de bateria. Obrigada, Regina. Nada, Regina. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, André. Bom parto aí. Valeu. Um beijo. Tchau. Tchau. André, o que eu ia te perguntar é que você fez essa fala e eu soube que você já foi pastor, né, da Universal, né, do Reino de Deus, e eu vi uma fala sua também falando sobre essa parelha, né, muito potente que chega na favela e vira, né, a cabeça de todo mundo, que é a parelha da milícia junto com as igrejas neopentecostais, né? E aí eu gostaria até que a Camila Mota, né, acho que ela, não sei se ela está presente, mas ela é uma atriz do teatro, eu me lembrei de uma fala que é muito recorrente dela, e que eu acho que tem a ver com esse assunto, porque, de alguma maneira, não é só uma luta ideológica, né, e não só uma luta de classes. Existe uma batalha espiritual, espírito-corpo, né? A igreja evangélica, ela não atua só suprindo, ocupando um espaço de assistencialismo, mas ela ocupa um espaço, o culto tem uma função muito potente, né? Essa experiência, essa necessidade de catarse para ganhar, para adquirir uma perspectiva na vida, que é o que acontece muito na favela, por muitas experiências trágicas, né, porque o favelado passa. Então, não é só a cesta básica e também não é só a matrícula na escola, mas o culto, a experiência coletiva, o cantar junto, a possessão, a catarse, isso tudo tem uma função muito importante, né, da maior importância. E, ao mesmo tempo, eu queria te dizer que, para nós, assim, a cultura, né, no caso do Teatro Oficina, que que pegou com muito talento, né, a bola dessa luta do bairro do Bexiga, o teatro como o futebol, como os estádios de futebol, como as escolas de samba, ele supre
essa necessidade de catarse. A gente vive isso no Teatro Oficina. Não sei se você conhece, mas ele é um teatro que não é convencional, ele foi concebido como um teatro-rua, e a gente já montou tendas fora do Teatro Oficina para 2.000 pessoas, no próprio terreno, né, do Grupo Silvio Santos, e isso construiu para nós uma experiência muito rica, tanto que dentro do nosso programa para o Parque do Bexiga, porque hoje ele é aquele terreno que não tem um projeto assentado ali, mas um dos programas é um teatro de estádio, quer dizer, um teatro a céu aberto, uma experiência artística, cultural vivida coletivamente, porque a gente sabe que se o teatro, a cultura, a escola de samba não ocupar esse espaço, o culto e a necessidade de catarse vai ser ocupada pela igreja neopentecostal. Eu queria saber se existe algum trabalho sendo feito na Babilônia, no Morro da Babilônia, ou Chapéu Mangueira, que você sente que ocupa esse espaço. Então, o Babilônia Utopia, ele nasce, ele surge, porque ele é diferenciado dos outros projetos, assim, com todo respeito aos outros projetos, porque ele não tem nenhuma pretensão financeira, né? Ele é autônomo, tudo que nós estamos realizando aqui é através da vaquinha, que nós lançamos online, você que quiser depois contribuir, porque nós estamos fazendo um trabalho muito árduo de sanitização. Inclusive, eu tenho uma boa notícia para dar, eu estou muito feliz, nós realizamos uma reunião online, porque esse trabalho de sanitização construído de forma coletiva e autônoma, e teve seu início no Santa Marta, com os irmãos Tandy e Thiago Firmino. A segunda favela a realizar esse trabalho de forma autônoma foi a Babilônia e o Chapéu Mangueira, através de Babilônia Utopia, e agora o Cantagalo e a Favela da Providência também estão realizando. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos em criar uma rede com todas essas favelas que já realizam de forma coletiva esse trabalho autônomo de sanitização, trabalho árduo, pesado, e foi lá que eu fui infectado com a Covid-19. Nós vamos construir essa rede para que nós possamos levar esse trabalho aos outros territórios de favelas através dessa rede, e essa rede foi lançada na noite de ontem, e nós classificamos como Rede Autônoma de Sanitizadores de Favela. E a primeira ação dessa rede vai ser realizada domingo agora, dia 5, a partir das 10 horas, na Favela da Babilônia. Vamos estar utilizando 13 máquinas. É muita máquina. 13 máquinas, sabe, com as favelas do Cantagalo aqui, a Favela da Providência, a Favela do Santa Marta, um número aí que vai passar de quase 60 pessoas, um trabalho lindo, um trabalho bonito. São as favelas unidas na luta contra a Covid-19, já que estamos abandonados nas 3 esferas de governo, seja na municipal, com o bispo prefeito Crivella, seja na esfera estadual, temos um governador aqui passando por um processo de impeachment, e no governo federal, né, com esse fascista, miliciano, bandido, tem que ser preso, que é o Bolsonaro. Então, a situação das favelas não encontra-se pior, numa situação mais deplorável e mais precarizada, justamente pela solidariedade social que sempre pulsou aqui. Mas nesse momento de adversidade, de dificuldade, ele pulsa cada vez mais forte, e é isso que tem feito com que as favelas não estivessem sofrendo mais. E aqui nós estamos realizando esse trabalho de sanitização, estamos distribuindo também kits de higiene e limpeza, já fizemos 2 distribuições. A primeira, nós demos prioridade aos idosos. A segunda, agora, nós demos prioridade aos moradores que vivem de aluguel. Eu recebi centenas de ligações de moradores agradecendo. Muitos deles estão vivendo somente para pagar o aluguel, não estão tendo dinheiro para o vestuário, para a alimentação. Choraram muito. É muito triste a situação que encontra-se a favela. E essa dificuldade que o governo Bolsonaro cria para que as pessoas não tenham acesso ao auxílio emergencial é intencional. Existe uma intencionalidade. Eu vou parafrasear aqui o saudoso Brizola: que falta você faz no cenário político nesse momento, Brizola. O Bolsonaro está plantando dificuldade para colher facilidade. Ele quer o caos. Então, ele dificulta o acesso ao auxílio emergencial para que as pessoas entrem em desespero. E uma pessoa em desespero, ela tende a tomar medidas e ações desesperadas. Já aconteceu alguns saques a supermercados aqui no estado do Rio de Janeiro, já ocorreu aí também no estado de São Paulo, que somos sabedores, e é isso que ele quer. É isso que ele quer. Para quê? Para depois ele
realizar aqueles pronunciamentos à nação, né, um dos seus pronunciamentos à nação, e dizer, olha, nós temos que flexibilizar a reabertura do comércio, tá vendo? O povo quer trabalhar, o povo está com fome. Quando era papel dele, do Estado, primeiramente, resguardar e salvar vidas e depois salvar a economia. Porque a luta no Brasil já foi entre a Bolsa Família e a de valores. Hoje, a luta no Brasil, fazendo aqui a menção à luta de classe, é a do CPF com o CNPJ. E nós temos um governo que está favorecendo o CNPJ, que quer salvar o CNPJ e deixar os CPFs morrer. Essa é a realidade do Brasil. Por isso, nós temos uma responsabilidade de derrubar o Bolsonaro por qualquer meio necessário. Ele tem que cair, mas é amanhã. Ele tem que cair. Vamos esperar a pandemia passar, não vamos às ruas agora, não vamos ser irresponsáveis, porque aqui no Babilônia Utopia, além da distribuição dos kits de higiene e limpeza e da sanitização, nós temos uma cartilha educativa, sabe, para elevar a conscientização do povo, e nós implementamos aqui, instalamos aqui um painel. Qual era a ideia desse painel? Aqui no início da ladeira de Barroso, aqui no ponto do mototáxi, onde todos os moradores têm que passar. A ideia desse painel era atualizar diariamente o número de óbitos no município, como em todo o estado do Rio de Janeiro e em todo o território nacional, e o número de infectados. Sofremos uma pressão terrível do núcleo e do clã Bolsonaro existente dentro dos territórios de favela, que são os moradores que fazem parte das igrejas evangélicas neopentecostais. Nos chamaram de mensageiros do apocalipse, falaram que nós estávamos querendo inserir o pavor e o medo na população, que para isso já bastava a Rede Globo. E aí eles nos obrigaram a inserir no painel o número de curados, porque eles falaram assim vocês vão equilibrar a informação e não estarão depreciando demais a imagem do nosso presidente. E não satisfeito, pasmem vocês, no dia seguinte eles foram lá e destruíram o painel. Os evangélicos das igrejas evangélicas neopentecostais. Então, além do trabalho social, tem essa disputa de narrativa, para que o morador entenda e compreenda que, segundo a OMS, a única forma de conter o avanço e a proliferação da Covid-19 é respeitando o isolamento social. Sabemos que na favela é dificultoso respeitar o isolamento social, sim, porque existem famílias que vivem dentro de um cômodo, famílias de 10, 15 pessoas, às vezes. Como essas pessoas vão manter o isolamento social? Nós temos os problemas já recorrentes aqui, da falta de saneamento básico, da falta de água. Nós temos o problema da densidade, que vai gerar dois problemas. A densidade gera dois problemas, a falta de circulação de ventilação, e por causa dessa densidade, o sol não alcança algumas residências. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o problema de umidade nas residências. E a umidade vai gerar o problema do mofo, e o mofo vai gerar uma série de problemas do campo respiratório. Vale a pena lembrar que a favela da Rocinha, em toda a América Latina, é o espaço geográfico com o maior índice de tuberculose. Então, vocês vejam bem que esses territórios de favela já são territórios com problemas já recorrentes, propícios para que o vírus se prolifere e se alastre de forma assustadora. De forma assustadora. Essa que é a nossa realidade. E aqui na Babilônia, no Chapéu Mangueira, nem as máscaras dos moradores estão usando mais. Nós perdemos a narrativa dentro dos territórios de favela e nos bairros periféricos. As pessoas estão vivendo como se nós não estivéssemos vivenciando uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade. E a tendência é a curva aumentar, a tendência é o número de óbitos aumentar, porque nós sabemos que esses 56 mil é muito maior, é infinitamente maior. Nós já podemos aí ter passado dos 100 mil por causa das subnotificações, por causa da falta de teste. E aí, o que vai ocorrer? Vai gerar um colapso nos hospitais públicos. Aqui no Rio já está com 85% de ocupação das UTIs. Vai gerar um colapso nos hospitais públicos. Aí vai chegar um momento em que o médico, como ocorreu em vários países da Europa, ele vai ter que escolher entre aqueles que estarão vivendo e aqueles que vão morrer. Então, essa é a realidade. Então, além do trabalho social, por isso que, quando nós estávamos em off, eu falei, não adianta distribuir cestas básicas. É importante, é crucial, mas se você, paralelamente, não trabalhar esse trabalho, não trabalhar com o processo de conscientização, o favelado vai morrer de barriga cheia. E não é isso que nós queremos. É uma narrativa que nós já perdemos, mas nós, do Babilônia Utopia, estamos na luta aqui, disputando essa narrativa com o Bolsonaro cotidianamente. Essa que é a nossa realidade, infelizmente, nos territórios de favela. Por isso que a Regina saiu aí, mas eu queria fazer um adendo à fala da Regina. A Regina é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa que vai de encontro àquilo que nós estávamos falando. Favela não é lugar de carência,
favela é lugar de potência, falta potencializar as potências existentes aqui. Veja a potência que tinha aqui e contra as outras potências estão com um fuzil na mão aqui. Quantas outras potências estão alcoolizadas, estão no crack? Por quê? São as 3 portas abertas aqui que não conseguem transformar essas vidas. Nós temos que estar aqui, para isso Babilônia Utopia existe, para abrir uma nova porta e para dar uma alternativa para essa juventude negra que, infelizmente, ingressou na criminalidade e na marginalidade aqui, ingressando nas facções que controlam esses territórios. E aí também, companheiros e companheiras, principalmente de São Paulo. São Paulo é um caso à parte, né? São Paulo é a região do sul do país, realmente, a classe média paulistana é ruim de aturar, já é ruim de aturar a nossa aqui, né? Da Barra da Tijuca, que são os emergentes da Tijuca. A Tijuca é a zona sul da zona norte, né? Então, assim, mas você de classe média que vai estar assistindo, que de repente é bolsonarista e não corrobora com os nossos pensamentos, reflita. Por quê? A pandemia veio para mostrar a importância de termos um Estado forte. Essa coisa de Estado mínimo, essa política liberal, isso não funciona. Isso não funciona. Porque se não fosse o SUS, nossa situação estaria muito pior. Muito pior. Muito pior. A importância de lutarmos o SUS, lutarmos contra esse sucateamento que desde o governo Temer vem sendo realizado em relação ao SUS, que o Bolsonaro está aprofundando, para que nós venhamos salvar o SUS. O SUS é vida. O SUS é vida. Então, você da classe média, a sociedade também tem seu papel com essa juventude negra que está com um fuzil na mão e nada na cabeça aqui. Você também tem uma responsabilidade. Não basta só cobrar o Estado. Sabe por quê? Você que fecha a porta para a criancinha negra, quando ela vai te vender um chiclete, você vai abrir ela com uma pistola na cara. Então, a sociedade, ela tem parte nisso que nós vivemos aqui. Ela tem parte quando ela fecha os olhos. O policial não aperta o gatilho sozinho, não. O policial não aperta o gatilho, aperta o Estado, aperta a mídia e aperta você que se silencia diante do genocídio do povo negro nesse país, coisa que nós não suportamos mais. Não suportamos mais. Ver o Estado matar nossas crianças cotidianamente. Não suportamos mais. Então, você que fecha os olhos, que fica em silêncio, suas mãos também estão manchadas de sangue. E você tem responsabilidade direta com essa juventude negra que está com um fuzil na mão e nada na cabeça. Porque eu sou um homem negro que há 43 anos eu vejo a porta do banco giratória travar. Há 43 anos, quando eu entro no estabelecimento, eu tenho um segurança particular me seguindo. Há 43 anos que eu vou numa empresa, a mulher pega o meu currículo e fala, teu currículo é perfeito, maravilhoso, mas você não se enquadra no perfil da empresa. É 43 anos que eu entro no ônibus, o ônibus lota e ninguém senta ao meu lado como se eu fosse um leproso. Isso destrói a gente mentalmente. O racismo estrutural destrói a gente mentalmente. Por isso que o manicômio está cheio de gente negra. Está cheio do povo negro lá. Porque vocês não sabem a dor que o racismo gera nos corpos negros e o estrago que ele faz na nossa mente. Não sei nem o que dizer. Estou aqui ouvindo, absorvendo. Mas eu acho que isso é importante, sabe, Gabi? Assim, depois da morte do George Floyd, lá nos Estados Unidos, o antirracismo tomou conta do mundo, né? E o branco começou a entender e a atentar para a responsabilidade que ele tem no racismo e em relação ao racismo. Mas eu sempre falo para os companheiros brancos e brancas que não é para vocês serem antirracistas quando vocês estiverem ao nosso lado. O branco que quer ser antirracista de fato, ele tem que ser antirracista no seu convívio social, no seio da sua família, no seu local de trabalho, quando você presenciar um ato de racismo. Lá você tem que ser antirracista. Em espaços que vocês conseguiram chegar pela cor da sua pele, e a cor da minha pele me impossibilitou que eu chegasse, lá vocês têm que falar do racismo sim, lá. Então a luta antirracista, ela tem que fazer parte do cotidiano do branco. Não pode ser uma moda, não pode ser uma empolgação. Isso tem que ser uma responsabilidade assumida por todos os brancos. Porque nós não suportamos mais, nós não aguentamos mais esse massacre. Porque é nessa mesma democracia que eu fui para as ruas defender, a democracia, o Estado democrático de direito, que o governo Bolsonaro quer destruir. A companheira falou algo muito importante em relação às igrejas evangélicas neopentecostais, porque
Além do Bolsonaro dar continuidade ao projeto neoliberal de destruição dos direitos trabalhistas e de destruição da soberania nacional, entregando as nossas riquezas e recursos naturais na mão do capital privado estrangeiro, é para isso que a presidenta Dilma sofreu o golpe, que é importante, você gostando do PT ou não, nós tínhamos um projeto para esse país. Você não conserta 500 anos e 13, mas a elite não suportou. Essa elite vagabunda e aristocrata não suportou. Não suportou. Imagine você, uma mulher branca da classe média, uma família branca da classe média, presenciando a empregada entrar com o mesmo perfume importado que ela usa. Imagine você, alguém branco da classe média, visualizar a empregada, o negro, viajando no mesmo... Eu fui de avião para a Bahia. Parecia uma excursão. Eu vi meu povo lá, cara. Nos 13 anos do governo Lula, eu tive o prazer de ver o meu povo dentro do avião, uma coisa que a gente só via passar ali no Santos Dumont. Eu vi meu povo no avião. Isso incomodou demais a elite brasileira, a ingressão, os negros ingressarem na faculdade, colorir a faculdade, que sempre foi um espaço elitizado e ocupado pelos brancos. A elite calçou a bota, o feitor calçou a bota e falou: olha, era de mandar todo mundo de volta para a senzala. Aqui não é o lugar dessa gente, essa gente só serve para nos servir. Porque o ocorrido lá em Recife, com a mãe que teve que levar o seu filho para trabalhar como babá, eu sei que nós estamos vivenciando uma pandemia. E eu sei que as creches e as escolas encontram-se fechadas. Mas isso ali é uma realidade das mulheres negras cotidiana. Aquelas que podem, que não tem vaga na creche, não tem onde deixar o seu filho, ela acaba levando para a casa da madame aquelas que assim o permitem. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E aí, assim, não teve paciência com a filha da empregada, a criança negra, a criança veio a óbito. A criança veio a óbito da assassina. Ela é uma assassina. Preservaram o nome dela. Essa que é a realidade. A nossa realidade, companheiros e companheiras, nunca mudou. Muda-se a nomenclatura, mas a opressão continua a mesma. Ontem, mucama, hoje babá, empregada doméstica. Ontem, senzala, hoje favela e sistema carcerário. Essa é a situação do povo negro. Não mudou as opressões, só mudou a nomenclatura. E nós não aceitamos mais. O povo sabe o que quer. Nós passamos a comer de manhã, de tarde, de noite nos governos Lula e Dilma. A gente não aceita mais retroagir, não. A gente quer avançar. A gente quer avançar. Porque, companheiros e companheiras, essa mesma democracia que eu defendo, que eu fui às ruas, que eu fui detido por 2 vezes e estou respondendo processo por desacato e desobediência civil. Eu defendo a democracia, mas ela precisa passar por um aperfeiçoamento. Nós precisamos aperfeiçoar essa democracia, porque, companheiros e companheiras, é nessa mesma democracia que eu e você, companheiros do campo da esquerda progressista, defendemos, é nessa mesma democracia que a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. É nessa mesma democracia de que 100 pessoas assassinadas pela polícia, 77 delas são negras. É nessa mesma democracia que ocorre um processo de encarceramento em massa do povo negro por causa dessa seletividade penal, desse judiciário racista aqui no Brasil. É nessa mesma democracia que a polícia militar usa um helicóptero como plataforma de tiro. É nessa mesma democracia que o Estado mata diariamente as nossas crianças. Ágata, João Pedro, é nessa mesma democracia que o povo negro morre como barata e ninguém se importa. Há um processo de invisibilização e nós não aguentamos mais. A democracia não pode dar para o negro só o direito de votar de 4 em 4 anos. Nós queremos uma democracia plena que realize um processo de inclusão social com o povo negro e, acima de tudo, que nos dê o direito de permanecermos vivos. É essa democracia que eu quero para o meu povo nesse país chamado Brasil. Só pegando um gancho da sua fala, em relação a essa mulher, né, que teve que levar o seu filho para trabalhar, e essas torres, né, que são essas torres gêmeas de Recife, né, que, enfim, teve uma briga muito grande para que elas não fossem construídas, né? Enfim, o capital especulativo venceu. André, caiu? Caiu, parece que sim. Ele virou o celular e desapareceu. Vamos parar um pouquinho aqui, então, para ver se ele consegue retornar. Vou mandar uma mensagem aqui para o celular dele.
Estou tentando falar com ele aqui para ver se ele consegue voltar para a gente. Voltou. Tá sem som, André. Tá sem som. Eu também tava. Tá ouvindo? Para mim tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim? Sim, Gabi, a gente te ouve. Ah, agora eu estou te ouvindo. O André está no silencioso. Pronto. Não estou ouvindo. Não André, te ouvimos, tá? André. Mas a gente caminha, né, para finalizar. Sim. A gente já está a 1h40. Ele está travado? O André, para mim, está travado. Pronto. Mas continuo não te ouvindo. Sem voz. Sem voz. Está travado o seu microfone. Pronto. Fala agora. Não. Será que é o seu fone? Bom, enquanto o André se ajeita, para a gente caminhar também já para finalizar essa live do Parque do Bexiga contra pandemias, a terra é de quem cultiva. Se cultiva muita terra no centro de São Paulo, se cultiva muita terra no Morro Carioca, nas periferias do centro. E a live da semana que vem, da segunda-feira que vem, vai ser surpresa. Ainda não, bom, não está afinado, mas quem não conseguiu ver a live inteira, ou as outras lives que já aconteceram na segunda-feira, isso está fixado no nosso canal do YouTube. O André caiu. Fazemos. É isso, acho que a gente... vamos despedir dele. Eu sinto que chegamos. O André voltou. André? E agora? Agora sim. Pronto. Eu desliguei e liguei de novo. Olha só para fazer um adendo, eu sei que nós estamos chegando no final, que a companheira tocou num ponto muito importante sobre as igrejas evangélicas neopentecostais. E como eu fui pastor, então eu conheci os bastidores dessa igreja, que não é uma igreja, é uma empresa. Um dos melhores lugares para se lavar dinheiro no Brasil são nas igrejas evangélicas neopentecostais e nas escolas de samba. Ali nós lavamos dinheiro do tráfico, do jogo do bicho, de dinheiro de político corrupto. É um dos melhores lugares para se lavar dinheiro. Eu lembro que eu fiz uma entrevista para uma entrevista para o 247, eles até fizeram uma ameaça indireta, falaram, está falando demais e tal, mas vou continuar denunciando. Porque, além do Bolsonaro estar dando continuidade à política neoliberal, ele tem um projeto político de poder, que é implementar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. E para esse projeto se consolidar, ele depende da expansão e do crescimento das milícias e da expansão e do crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais. Vale lembrar, e aí a esquerda não atenta para isso, eu tenho falado isso há muito tempo, dos gladiadores do altar da Igreja Universal. Você pega jovens de 18 a 29 anos, doutrinam eles dentro de uma ideologia militarizada, soma-se isso ao fundamentalismo religioso que existe ali, em breve, e não muito em breve, nós teremos milícias armadas em nome de Deus. Então, para esse projeto da teocracia miliciana
fascista dar certo no Brasil depende do crescimento e da expansão das milícias e do crescimento e da expansão das igrejas evangélicas não pentecostais. Sabe por quê? As milícias controlam o território. Você não consegue realizar o trabalho que eu faço aqui na Babilônia dentro de uma favela de milícia. Você faz dentro de uma favela controlada pelo 3º Comando Puro, pelo ADA e pelo Comando Vermelho. Mas você não realiza trabalho político dentro da favela controlada por milícia. Por quê? Ali virou um curral eleitoral. Ali elege-se senadores, vereadores, deputados, governadores, prefeitos e presidentes. Então, é fundamental o crescimento e a expansão das igrejas, das milícias, porque elas controlam o território. E as igrejas evangélicas neopentecostais controlam mente. Essa equação macabra resultou na vitória do bispo prefeito Crivella, do fascista do Witzel aqui no Rio de Janeiro e na eleição do Bolsonaro. Nós, enquanto esquerda, temos que combater esse projeto nefasto dessa teocracia miliciana fascista que o governo Bolsonaro quer implementar aqui no Brasil. Isso é para ontem. Nós temos que ter responsabilidade de combater esse projeto, porque ele vem dando certo. Ele vem dando certo e aqui no Rio de Janeiro ele vem se ampliando. Para vocês que não conhecem, aqui tem uma favela chamada Cidade de Deus. É o único território daquela região que as milícias não controlou. Todos os dias tem incursão policial lá. Todos os dias tem operação policial. É o governo do Estado trabalhando para facilitar a entrada da milícia. Porque ele faz uma asfixia no Comando Vermelho, enfraquece para dar inserção para a milícia entrar de forma mais rápida. Essa é a situação que nós estamos vivendo aqui. A milícia não é o poder paralelo. A milícia é o próprio Estado. Então, esquerda, abram os olhos. Outra coisa, protejam os seus militantes, principalmente de base. Nós precisamos criar uma rede de proteção para essa militância. As coisas tendem a piorar, as coisas tendem a ficar mais agressivas e mais violentas. Nós temos que criar uma rede de psicólogos e psicanalistas para cuidar da saúde mental. Tem vários militantes com depressão, vários militantes bipolar, principalmente depois do golpe. Nós temos que criar uma rede de advogados para dar atendimento jurídico para essa militância que está na base e temos que criar uma rede entre os estados. Por exemplo, eu sou ameaçado de morte. Eu vou para onde? O que faz comigo? Eu sou um homem negro, pobre, favelado. A polícia pode dar 10 tiros na minha cara, como eles andam com kit forjado, para você que não sabe, é arma fria e droga, para cobrir e acobertar suas merdas. Vai dar 10 tiros na minha cara, eu vou ficar como varejista de droga. Então, eu não sou Massetiburi nem Jean Willis, eu não tenho como me exilar na França. Então, nós temos que cuidar da nossa militância, porque não se faz revolução sem revolucionário, não se transforma sociedade sem pessoas. É isso. Falei, né, que o discurso dele é flecha certeira. Muito bom te ouvir, André. Não é a primeira vez. A gente se conheceu, você nem lembrava, né? Lá na nem lembrava. Do Mink. Foi no Mink. Lá no Capanema. Capanema. Sim. Fiz um discurso lá que muitos não aprovaram, né? Foi bem duro, mas eu acho que lembro. A esquerda tem que atentar para isso, porque só faz sentido aquilo que se sente. Para vocês terem uma ideia, assim, as pessoas falam assim, pô, André, seu discurso é muito duro. Vai chegar um dia, companheiros e companheiras, que eu vou chegar em uma live ou participar de uma mesa, de uma roda, e vou recitar poesias para vocês. Mas a poesia que eu recito hoje estão versadas nos versos da minha denúncia. Sabe, eu ainda não posso recitar poesia. Sabe, eu estou devolvendo para a sociedade o que eu recebi em 43 anos. Então, não me peçam para ser pacífico. Não me peçam para ser... Não me exijam isso. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso, porque vocês não sabem o que é estar nessa pele por 43 anos. Vocês não sabem os casos de opressão policial que eu já sofri e as ameaças que eu sofro dos capitães do mato, que antes vinham a cavalo, hoje vêm de camburão e agora da milícia. Então, não me peçam para ser pacífico. Não me peçam para ser... Isso não faz parte da minha natureza, porque hoje aqui eu estou representando Palmares, porque Palmares não é um espaço geográfico situado em Alagoas, não. É todo negro que não dobra o joelho, que não se curva. Você pode viver a vida toda de joelho e morrer como um covarde, morrer como escravo. Agora, é decisão sua. A vida é uma decisão. Eu decidi ser o porta-voz do meu povo. Se isso vai me custar um preço alto, eu decidi pagar. Não romantizo o que eu estou falando aqui. O que eu falo aqui, eu falo para a mídia, eu falo em todo lugar, eu falo dentro da favela. É uma decisão. É uma decisão. Sabe por que eu decidi isso? Eu vou citar aqui 3 casos que aconteceram em 3 favelas diferentes aqui para encerrar minha participação e, de repente, você vai entender e compreender a dimensão da minha revolta.
favela do Borel, situado na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Um jovem, ele sai para comprar uma pipoca, algo que qualquer jovem faz em qualquer área formal aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ao retornar para sua casa, ele com um saquinho de pipoca na mão, ele é alvejado por 3 vezes pelos policiais militares. É jogado como um cervo dentro do carro, tem vídeo, como se fosse um animal. Ele foi jogado ali. Quando o caso foi para juízo, os policiais tiveram a petulância e a cara de pau de falar que confundiram um saco de pipoca. Um saco de pipoca é isso aqui, uma coisa branca. Isso aqui, um saco de pipoca com uma pistola. E o caso foi encerrado. Segundo caso, favela do Chapéu Mangueira, próximo aqui, Rodrigo. Ele estava esperando a sua companheira numa noite chuvosa. A polícia entra em uma incursão para pegar os varejistas de surpresa, se deparam com o Rodrigo e disparam e alvejam o Rodrigo por 3 vezes. Qual foi o crime do Rodrigo? Está segurando um guarda-chuva numa noite chuvosa. Agora, o último caso, que é o pior, e eu poderia contar centenas deles aqui para vocês, só para vocês entenderem a minha revolta e o meu ódio. Não me peçam para não ter isso. Mas eu também tenho muito amor para dar aqui também. Aqui não é só ódio, não. Porque eu não vou permitir que o Estado animalize esse corpo, que o Estado desumanize esse corpo. Eu não vou permitir, que é isso que eles fazem com o povo negro. Uma animalização e uma desumanização desse corpo. Eu não vou permitir, mas não me peçam para não ter ódio. Favela da Maré. Antes de implementar o PP, que não foi implementada, vinha um BOP. Quem é o BOP, para você que não é do Rio? Batalhão de Operações Especiais, que tem como símbolo uma faca e uma caveira. Eles entram dentro de uma creche 5 horas da tarde, o horário que as mães estavam indo buscar as suas crianças. Eles xingam. E o Movimento Favela Não Se Cala escuta as denúncias. Então, eu tive que ouvir presencialmente essas mulheres relatando isso. Então, essa questão da violência estatal, ela destruiu toda a minha saúde mental. Eu fico, às vezes, 3 dias sem dormir. Vocês não sabem, eu estou indo na psicanalista. Eu tomo remédio, ainda que fraco, porque isso vai te destruindo por dentro. Então, eu estou vendo aquelas mulheres me contando esse relato e no semblante delas um processo já de desumanização. Elas não se sentiam gente. Então, os policiais xingaram aquelas mulheres de puta, de vagabunda, de piranha, de desocupada. E aí, não satisfeito com isso, você sabe, você que é a mãe que está me ouvindo, que você leva a fralda das crianças na bolsa para a creche, não satisfeito com isso, e isso, companheiros e companheiras, eu tive que ouvir as mulheres me relatando assim, como eu estou falando para você agora, olhando para mim. Você que é mãe, que não sentir nada agora, você não é um ser humano. Você tem que rever seus conceitos e seus valores, seja de que classe for, seja de que cor você tiver. Eles tiveram a audácia e a petulância e a falta de escrúpulo de revistar a fralda daquelas crianças. Mas não era a fralda que estava na bolsa. Eles botaram a mão na parte íntima de crianças de 2, de 3. Então, não dá para ser pacífico, não dá para não sentir raiva e não dá para não sentir ódio. E eu dedico essa live aqui a essas mulheres que passaram por isso. Eu não sei como elas estão hoje, eu não sei, mas que estejam bem. Eu dedico essa live para elas e que vocês assumam a responsabilidade de vocês, porque não dá mais para a gente passar por isso, né? Não dá mais para a gente vivenciar essas atrocidades. André, te agradeço assim imensamente. Muito, muito forte, muito potente toda a sua fala, assim, realmente totalmente atravessado por tudo, assim. Eu que agradeço. Desculpa aí o sino, a gente está aqui próximo de uma igreja.
Essa é a forma, né, do Estado laico no Brasil, né? Você imagina, olha como esse sino é invasivo, todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Você imagina se fosse um terreiro tocando um ponto alto, né? Já estaria sendo apedrejado, né? Então, esse é o Estado laico que a gente vive. É o Estado laico só no papel. A gente sabe que ele não funciona, né? Isso é um desrespeito, acho que com todo mundo que professa outro tipo de fé, né? Um sino nessa altura, né? E todo dia, irmão, pessoal, de tarde, de manhã e à noite, nós sofremos com esse sino. Eu queria agradecer a oportunidade. Me perdoem qualquer coisa, não fiquem com medo de mim, eu sou um cara super amoroso, mas assim, não dá para falar disso, e sabendo que eu tenho um filho preto vindo aí, e não tentar mudar isso, né? Então eu peço que vocês lutem para mudar essa situação conosco, para que da próxima vez que eu vier aqui eu possa falar de flores, de mar, de outras coisas, mas eu tenho essa responsabilidade de falar, e espero que a minha fala fique na mente de vocês, no coração de vocês, e que vocês venham digerir essa fala e que ela possa gerar qualquer tipo de transformação no pensamento de vocês em relação à sociedade que vocês querem viver. Eu agradeço também, André. E só antes de a gente encerrar essa live, eu acho que esse encontro é para isso também. Eu acho que eu gostei do que você falou, né? Que não é se dirigir a quem está fora, né? É juntos a gente precisa trabalhar, inventar, imaginar uma maneira de transformar essa conjuntura. E cada um com a sua ferramenta e trocando as ferramentas, né? Nossa ferramenta específica do Parque do Bexiga, do Teatro Oficina, do bairro do Bexiga é a cultura, e ela é uma ferramenta potente mesmo, porque ela toca na mente, como você falou, que as igrejas evangélicas neopentecostais é o órgão que atinge, coração também, o corpo, que é da maior importância, né, porque o corpo colonizado pelas igrejas, ele é um corpo que é mais fácil de ser atravessado pela política do Estado, pela política da punição, da submissão. Então, eu acho que essa troca que a gente se propõe agora é ter essa ferramenta, essa aliança. Fica aqui o dia quando passarmos por essa pandemia, e vamos passar, não vai demorar mais um pouco, a gente sabe, mas eu queria ir aí conhecer o parque, conversar com as pessoas. Aqueles que quiserem vir aqui conhecer o nosso projeto, a Regina, fantástico, comer a comida da Regina, que é saborosa. Acho que é isso, a gente visitar também o trabalho do outro, a luta do outro, né? Venha conhecer, que você vai ser um território familiar, o bairro do Bexiga. Eu vou com o maior prazer. Que bom. E eu não sou paulista não, viu? Eu sou carioca. Você é carioca, né? Você está em São Paulo, não é isso? Você está em São Paulo. Agora eu estou no Rio, mas eu estou morando em São Paulo. Está morando em São Paulo. Então, vou aí conhecer a Terra da Garoa. Eu já fui aí várias vezes para militância, né? Também para assistir jogo do Vasco, eu sou vascaíno. E vai ser um prazer conhecer a luta do parque, levar a minha contribuição daquilo que nós lutamos aqui contra a remoção, né? A luta na Vila Autódromo, no Horto, eu participei ativamente. Acho que vai ser uma troca interessante de fazer uma roda de conversa aí. E a gente vai trocando, e é isso, e a gente vai ajudando de forma mútua e a gente vai transformando essa sociedade, né? Não permitindo que o ódio vença o amor, né? Eu sempre falo isso, o amor vai vencer o ódio. Me desculpe aqui, a gente às vezes se excede, mas eu tenho muito amor também, sabe? Eu tenho muito amor e é isso que eu quero passar, né? Eu não quero ficar com essa imagem. Isso está muito claro, né? Porque ninguém que luta como você luta não tem amor. Imagina, está claro em cada palavra, cara, em cada gesto, é claro, né? Não tem revolução sem amor, e por que não o ódio também, enfim. Aí de endurecer sempre, mas jamais perder a ternura. Eu estou tentando encontrar esse equilíbrio, né? Endurecer, mas também não perder a ternura. Saudando aqui o grande Che Guevara. É isso. Que bom. Foi maravilhoso. Obrigada, André. Obrigado. Espero que a gente se cruze em breve, Sim. ao vivo. Precisar, estamos aí. Se vocês precisarem de outras pessoas, daqui a gente conhece todo mundo de favela, para abordar outro tema, me fala que eu passo o contato, vocês entram em contato. Tem muita gente boa aqui
querendo espaço para falar, querendo contar a sua realidade e trocar, né? Acho que seria interessante levar outras pessoas aqui. Né? Sim. Maravilha. Então, até breve. Tá bom. Até já. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.